pelo fato da perseguição ser tão ferrenha. A Bíblia vai continuar dizendo que ele cuida tão bem de fora da casa que ele é convidado a administrar o lado de dentro da casa. Agora ele está administrando toda a casa de Potifar, porque o texto vai dizer que além do Senhor estar com ele, tudo que José toca prospera. Entenda isso. Tu está sendo caluniado, está sendo perseguido, está sendo apontado, está sendo defamado, mas tudo que você toca está prosperando. Por onde você passa, a presença de Deus está com você. E isso incomoda aquelas pessoas que querem ver a tua queda, que não querem ver os planos de Deus se concretizarem sobre a sua vida. Ele entra para dentro da casa. Talvez ele vai olhar e vai sentir-se bem importante. Ele vai pensar que já chegou aonde ele poderia chegar. Talvez ele pensa que está muito bom aquilo, porque pelo que ele passou, agora ser o principal governante da casa de Potifar fosse o melhor lugar que ele poderia chegar. Mas o que você não sabe e vai passar a saber, que todos os sonhos de Deus para você vai se concretizar. Mesmo você dizendo, chega, já basta, eu estou guardado, eu estou protegido, eu estou satisfeito. Deus tem a estratégia certa, no momento certo, na hora certa, para nos levar, nos direcionar para onde Ele quer que nós chegamos. Mas esse agir de Deus, muitas das vezes, pode causar em nós alguns desconfortos. Porque José está dentro da casa, a mulher de Potifar quer se deitar com ele, e ele recusa se deitar com ela. E ela então insiste, agarra na veste de José e diz: José, deite-se comigo. José não aceitando, ele tenta correr, mas ela segura na túnica. E ali José deixa a túnica, e aquela túnica rasgada na mão daquela mulher será usada contra José. Eu fiquei pensando, por que José não lutou pela túnica, pelo seu vestido, para que não deixasse prova na mão daquela mulher? Haja vista que provavelmente José fosse mais forte do que aquela mulher, tomaria rapidamente a túnica da mão dela. E eu perguntei a Deus, Deus, por que ele não brigou pela túnica? Deus me fez entender que quem tem sonhos seguido de promessa de Deus não fica brigando por posição, não fica se justificando, não fica querendo aparecer. Ele corre, ele sai da presença do mal, ele não briga pela túnica, ele não se esforça para criar um álibi em sua defesa. Ele vai prosseguir.
Ele sai e com aquela prova, a mulher fala para o seu marido então leva até os magistrados, aonde José agora vai ser acusado e sentenciado à masmorra de Faraó. José, ele vai para a masmorra de Faraó. Mais uma vez. Agora, a calúnia faz com que ele ficasse numa cadeia subterrânea, aonde não vai ver o sol, não vai ver a luz do dia, está preso. Mas olha que maravilha. Agora o administrador dá a chave na mão de José. O cuidado da cadeia está sobre José. E o texto vai dizer que o Senhor era com José. E eu me pergunto, e Deus me respondeu, José tinha a chave da cadeia. Ele poderia sair. E por que ele não saiu? Tem situação na minha e na tua vida que tu tem a capacidade de se levantar, bater a poeira e dizer, já basta, não quero, chega, já deu, vou sair, desisto, não quero mais, chuta o pau da barraca. E por que você não desiste? Você tem a chave, você tem o livre-arbítrio para desistir na hora que você bem entender. E por que José não desiste? Porque ele sabe que ele não pode sair daquela situação pelas suas próprias mãos. Oh, glória! Porque ele sabe quem vai tirá-lo daquela situação é Deus. Tem situação que você pode sair com as suas mãos, mas você não deve sair com as suas mãos, por causa que há um Deus que lhe deu sonhos seguidos de promessas, que ele vai fazer com que esta situação vire, mude, se transforme, para que os sonhos de Deus se cumpram sobre a sua vida. José, ele não sai, ele fica lá. E agora chegam duas pessoas, o copeiro e o padeiro mor de Faraó, a qual estão presos, acusados de um furto. Então, eles vão sonhar. José vai interpretar o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Sabe o que eu acho lindo aqui? E essa história nos ensina algo muito rico, poderoso, que podemos levar para o nosso ministério, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa chamada. É que diante da cova, de ser vendido para os ismaelitas, de ser revendido para Potifar, de ser acusado sexualmente, de estar na masmorra. Sabe o que eu acho lindo? Que ele não abre mão do dom que Deus deu para ele. Deus está dizendo, independente do que você passe, do que você enfrente, não abra mão do dom que Deus te deu. Não se torne essa pessoa que entra no culto e diz, o meu dia foi ruim, eu estou desempregado, eu estou perdendo, eu fui caluniado, eu estou sendo perseguido, eu estou no deserto, eu estou na prova. E porque eu estou nessas situações aqui, eu não profetizo, eu não canto, eu não prego, eu não vou fazer absolutamente nada. Vamos parar com essa síndrome de filhos mimados. Não abra mão do dom que Deus te deu.
em meio à prova, em meio à luta. Esta é a arma que Deus lhe deu para você usar em tempo de guerra. Porque a espada, porque o escudo, porque as armaduras, aonde elas são úteis? Elas são úteis em meio à guerra. E o que são os dons espirituais? Armas para nós usarmos na guerra espiritual que nós vivemos. Então entenda e receba esta palavra no teu coração, para o teu ministério. Não abra mão do dom que Deus te deu. Porque no momento mais oportuno ou inoportuno, Deus possa, através desse dom que Ele te deu, te usar para ser um agenciador de transformação para a sua vida. E José vai dizer: ei, copeiro, diante do sonho que você me apresentou, Deus manda te dizer que o seu cargo daqui a 3 dias será restituído. Mas você, padeiro, em 3 dias, você vai ser julgado e vai ser enforcado. Assim aconteceu. 3 dias descobriram a verdade, que o ladrão era o padeiro, enforcaram ele. E agora o copeiro, ele vai ter o seu cargo restituído. O interessante é que o pivô da vitória do copeiro, a pessoa usada por Deus para tranquilizar o coração do copeiro, foi José. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele chega na presença de Faraó e é restituído do seu cargo, ele não lembra de José. Às vezes você é usado poderosamente para pessoas. Às vezes você traz uma mensagem que edifica a vida de pessoas. Às vezes você canta um louvor que edifica a vida de pessoas. Mas ninguém lembra de você. Pega a senha, pega esta palavra para o teu coração. Tem coisa que não é o homem que vai te ajudar. É Deus que irá fazer. Tem pessoas que realmente poderiam lembrar de você, mas há pessoas que fazem questão de não lembrar de você, pelo simples fato de não querer dividir as bênçãos, porque te tem como ameaça, porque sabe o potencial que você tem, como Deus te usa. O que eles não entendem, que Jesus disse que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Mas eles não entendem dessa forma. Porque você tem a unção de Deus, tem a revelação de Deus, algumas pessoas se sentirão ameaçadas. Às vezes você não é lembrado para pregar, para cantar, para dirigir, para ensinar. Não é porque você não tem capacidade. É porque você, para algumas pessoas, é uma ameaça. E elas decidiram não lembrar de você. Não soprar o teu nome. Porque elas entendem que falando bem de você, apresentando você, elas vão ter o ministério ofuscado, que você tomará o lugar dela. Mas chega uma hora na minha e na tua vida que a cova passa. Deixamos de ser vendido, deixamos de ser caluniado
E chega uma hora que mesmo na masmorra do rei, estou sentindo Deus aqui. O Senhor decide virar o teu cativeiro e não tem masmorra que te segure quando Deus quer mudar a tua história. O texto vai prosseguir dizendo que agora Faraó, ele sonha um sonho e perturbado por esse sonho ele quer interpretação. Mas todos que estão lá em cima no seu palácio não têm a interpretação do sonho. E Faraó vai ficar muito indignado com todos que estão à sua volta. Vendo que eles não têm interpretação, não têm competência, não têm sabedoria para interpretar aquele sonho, ele vai dizer: todos vocês vão morrer. Se não aparecer alguém que interprete esse sonho, vocês vão morrer. O copeiro, então, entendendo que a sua vida estava em risco, ele vai lembrar sem querer lembrar. Ele vai ajudar sem querer ajudar. Por quê? Porque a partir desse momento a sua vida está em risco. Deus vai apertar. Quando a tua hora chegar, Deus vai apertar aquela pessoa que não quer lembrar de você, que não quer ajudar você, vai ajudar sem querer ajudar, vai lembrar de você sem querer lembrar de você. E ele vai dizer, porque a sua vida está em risco: eu conheço um, mas ele não está aqui em cima, ele está lá embaixo. Tem muita gente em cima, mas não tem competência para se manter em cima. Tem muita gente em cima que não sabe reconhecer o potencial de quem está embaixo. A questão não é chegar, porque chegar, muitas pessoas chegam de forma escrusa, de forma obscura, de forma ilegítima, chegam. Mas quem não tem a unção não consegue ficar em cima, porque quem está em cima deve ter potencial para lá estar. Tem que ter bagagem, tem que ter experiência. Então quem está em cima vai ter que pedir ajuda de quem está embaixo. Vou repetir, quem está em cima está pedindo ajuda de quem está embaixo. Você lembra de alguma passagem semelhante a essa? Atos capítulo 3. Está o paralítico na porta formosa, pedindo esmola. E Pedro e João estão subindo a Jerusalém para a oração da hora nona. Entenda isso. Quem está em cima está pedindo esmola para Pedro e João que está subindo. Tem muita gente em cima que não tem para dar. Tem muita gente em cima que está pedindo quem está subindo. Deus está dizendo, há uma geração que está embaixo, mas tem para dar. Você pode estar embaixo, mas você tem a unção de Deus. Você tem o dom de Deus. E muitas das vezes quem está em cima está estendendo a mão dizendo, me ajuda, me dá. E João, juntamente com Pedro e João vai dizer, olhe para nós.
Eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Oh, glória! Tem muita gente em cima mal acostumada, querendo coisas que não resolvem. Mas quem está subindo tem algo que você precisa. E Pedro e João está dizendo: eu não vou dar o que você quer, eu vou dar o que você precisa. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho o levanta e anda. Levante-se e anda. Porque essa geração virou uma geração do ouro e da prata. Essa geração se tornou uma geração que tem uma boa oratória. É uma geração que tem um conhecimento vasto. É uma geração muito inteligente. Mas essa geração precisa entender que o que o Evangelho realmente precisa é das maravilhas de Deus, é do poder de Deus para convencer o pecador. E o levanta e anda não está na mão de quem está em cima, está na mão de quem está subindo. Você está entendendo isso para a tua vida? Vai consolidar o teu ministério no levanta e anda. Consolida no milagre que Deus tem. Aqui, o copeiro vai dizer: José, interprete o sonho de Faraó, porque você tem a excelência do Deus. Aí ele sobe, Faraó contra o sonho. Eu vi 7 vagas gordas e de repentemente 7 vagas magras. Eles vão devorar as vacas gordas. E eu tive o segundo sonho. O segundo sonho eram 7 espigas fartas, formosas, robustas, mas vinha 7 espigas mirradas e devoravam as 7 espigas fartas. E José prontamente, mais uma vez, não abrindo mão do dom de Deus, interpreta o sonho, dizendo: o sonho é que vai vir 7 anos de bonança. E depois dos 7 anos de bonança vai vir 7 anos de sequidão, de escassez, de seca sobre o mundo. Se nesses 7 anos de fartura for bem administrado, vocês vão passar com tranquilidade por esses 7 anos de provação que vai vir e assolar todo mundo. A partir desse momento, a preocupação de Faraó é em colocar um bom gestor, alguém que administre bem. E ele vai olhar para José e vai ver em José uma presença a qual ele vai subjugar, interpretar que em José havia a presença dos deuses, mas na verdade é a presença do Deus Altíssimo, que já tinha dado promessa a José e estava a todo momento com José. Ele vai dizer: quem botarei sobre esse grande serviço, a não ser você, José, que está cheio da presença desse Deus. Tu administrarás, tu serás o governador desta terra, e abaixo de mim tu mandará e administrará estas 2 fases do Egito. Entenda isso aqui.
Quando Deus decide mudar a minha vida, mudar a sua vida, não tem masmorra, não tem prisão que possa impedir o crescimento de Deus na tua vida. Ele te tira da onde você estiver, no lugar mais remoto, no lugar mais hostil, no lugar mais tenebroso, no lugar mais esquecido desta terra. Esse Deus que nós servimos tem o poder de tirar você desta situação terrível. Entenda que só esse Deus pode fazer. Pegar um presidiário e torná-lo governador no mesmo instante. Ei, meu querido, se Deus pegou José e permitiu ele passar por essas situações, até permitindo ele se tornar agora um escravo preso, um escravo presidiário, e depois que ele se torna escravo presidiário, e torna ele um governador, o que ele fará na sua vida? E para o teu Deus não tem limite. Já Isaías profetizou no seu capítulo 43 do seu livro, no versículo 13: ainda que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa livrar da minha mão, porque operando Deus, quem impedirá? Lucas capítulo 1, versículo 37. O que vai dizer a palavra do Senhor? Para Deus nada é impossível. Ele pode te tirar dessa situação, desse momento mais obscuro, que você se sente mais abandonado. Deus pode te tirar você de baixo e te colocar você em cima para a glória do nome dele. O texto vai nos dizer que agora Faraó dá um anel, coloca na mão dele. Bota um colar de ouro no pescoço dele. E perceba aqui, e coloca uma veste de linho finíssimo. Aleluia. Coloca nele, deixa eu repetir isso, uma veste de linho finíssimo. Tu não entendeu? Coloca em José uma veste de linho finíssimo. Ele perdeu uma túnica colorida. O que você perdeu no ministério? O que você perdeu na caminhada? O que arrancaram de você na caminhada? Talvez arrancaram aquilo que o Pai te deu, que você carregava com tão zelo, mas Deus está dizendo nesta noite, para mim, para você, para nós, tudo aquilo que o diabo tirou vai voltar para a sua mão com juros e correção monetária. Entenda que tiraram uma túnica pesada de lã. Agora, pelo fato de José não abrir mão dos seus sonhos, ele está vestindo uma veste de linho finíssimo. O que eu entendo com isso? O melhor de Deus ainda está para acontecer na sua vida. O que tiraram de você não há que se comparar com aquilo que Deus irá realizar no teu ministério. Não desiste, não entrega os pontos, porque Deus vai virar do teu cativeiro esse tempo de vergonha. Deus vai te dar dupla honra. Se prepara, porque a glória da última casa será maior do que da primeira
pega essa palavra para a tua vida e saia desta situação a qual você se encontra pensando em desistir, em parar. Não pare, não desista, porque o Deus que tirou José dessa situação e fez ele se tornar o governador do Egito e lhe deu uma túnica de linho finíssimo, é o mesmo Deus que você serve, e esse Deus não mudou. Não mudou. Ele continua sendo o Deus que agiu no passado e age hoje no presente. Ele vai virar o teu cativeiro, ele vai mudar a tua história. Ele vai exaltar o teu nome. Não desiste, não pare, não abra mão do dom que Deus te deu. Deixa caluniar, deixa dizer coisas que não viu, deixa apontar, deixa criticar, deixa dizer que tu tá morto. Você não vê aqui José recriminando, se lamentando, murmurando por tudo que passou. Não, José não reclama. José continua focado. E deixa eu te dizer, os 7 anos de bonança, José se casa. José adquire família no Egito. E José, talvez, um belo dia se levanta, a Bíblia não diz eu, pensando, conjecturando, que um dia José se levanta, olha que ele é um governador, olha os seus filhos, olha a sua esposa, olha a sua casa, olha o seu emprego, medita na vida. Talvez ele pensasse, o mal que me fizeram foi o bem que me trouxeram. Isso me reporta uma palavra de Jesus que diz, o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você entenderá. O mal que lhe fizeram foi o bem que lhe trouxeram. Agora, após 7 anos, todo mundo antigo está descendo ao Egito para comprar e comprar na mão de Faraó. Agora eles vão comprar na mão de José. E um belo dia, quem desce ao Egito? Os irmãos de José. E quando eles chegam diante de José, eles não reconhecem a José. Mas José reconhece os seus irmãos. Os irmãos não reconhecem José.